Vocês terão a palavra, caso queiram utilizá-la, tá? Vamos então ao texto bíblico. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos ler 1 Coríntios 15. Bom, é uma noite muito especial e teremos uma reflexão um pouco mais curta do que o habitual. Desejo que você se concentre naquilo que o Espírito Santo nos falará por meio da sua palavra. 1 Coríntios capítulo 15, inicialmente nós leremos os 2 primeiros versículos. Aos nossos visitantes, sejam bem-vindos. Se você está com a gente pela primeira vez ou pela segunda, bem-vindo. Que o Senhor possa falar muito ao teu coração nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês a receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Amém. Amém. Deus é louvado por sua palavra. As cartas de Paulo às igrejas de Jesus revelam sempre um conteúdo muito pessoal, sempre carregado de amor. Se você gosta da Bíblia, de estudar a Bíblia, você certamente já leu alguma porção de alguma das cartas de Paulo às igrejas. Paulo, apóstolo, abria o coração e a mente quando se direcionava à igreja de Jesus, por meio de cartas. Na relação de Paulo com inúmeras famílias, igrejas locais, lideranças específicas, nas mais diversas regiões, ele sempre externalizava um amor, uma entrega, uma preocupação, um pastoreio, um discipulado. E com certeza, inúmeras experiências de Paulo com a igreja não foram retratadas em suas cartas. Mas suas cartas revelam inúmeras experiências. Essas cartas que a Bíblia nos traz não foram escritas num lugar específico, numa montanha, num retiro espiritual que Paulo participou ou teve. Normalmente essas cartas foram escritas no movimento da vida, no momento em que as coisas estavam acontecendo, evoluindo-se, cheias de demandas e aflições em alguns casos, mas na esteira da vida, Paulo, ele, na ação direta do Espírito Santo, escreveu algumas cartas, e sempre, obrigado Alisson, e sempre tendo o contexto local como referência de sua escrita. Enquanto Paulo corria no cumprimento da sua missão, na sua carreira ministerial, num período específico em que ele estava em Éfeso, já no final da sua terceira viagem missionária e última, ele constatou que uma das igrejas estava com um problema latente. Essa igreja era a igreja de Corinto. Para você se lembrar, Corinto era uma das principais cidades da Grécia, era uma cidade portuária extremamente rica e influenciadora por causa do seu porte econômico. E como uma cidade da Grécia, a cultura grega levava muitas pessoas a ter dificuldades em relação a alguns temas que se coadunavam, que se ambientavam com o Evangelho. E um dos temas referia-se à ressurreição. Em geral, os gregos, eles, embora crescem na imortalidade da alma, eles não conseguiam aceitar a ressurreição do corpo após a morte física. Na cabeça do grego, a ressurreição do corpo era algo inimaginável, porque ele considerava que o corpo era uma fonte de fraqueza, uma fonte de pecado, uma fonte impura.
Então, na mentalidade dos gregos, não se era possível uma estrutura impura ressurgir após a morte física no estado de glorificação. E quando Paulo percebeu essa dificuldade da cultura grega dentro da igreja de Corinto, uma igreja amada, um povo querido, o Espírito Santo leva a escrever o capítulo 15 do texto que nós lemos, de 1 Coríntios 15. E nessa noite especial, eu já estou quase terminando, fique atento, não teremos aquele sermão normalmente de 30 minutos, de 30 a 80 que eu sempre ministro aqui. Eu desejo que você, junto comigo, reflita um pouco sobre esse momento em que Paulo precisa se debruçar sobre o caso da igreja de Corinto, em que estava com dificuldade de entender a verdade inerrável de que um dia aqueles que creem em Jesus serão ressuscitados para toda a eternidade. Eu quero usar as palavras iniciais e as palavras finais do apóstolo Paulo, descritas no capítulo 15 de 1 Coríntios, para espelhar um pouco o que trago no meu coração nessa noite. Quando Paulo falou sobre a ressurreição do corpo, após a morte física, e esse texto ele é bem extenso e bem explicativo, capítulo 15 de 1 Coríntios, ele estava apontando para algo que transcendia o presente. Paulo escreveu, ou o Espírito escreveu e Paulo registrou essas verdades para a igreja de Corinto, tendo como base a importância da igreja olhar para além do que é momentâneo. De um lado, a estrutura humana e finita estava real, presente no meio da igreja. E de outro lado vinha uma voz do Espírito Santo, através dos escritos de Paulo, dizendo à igreja, para a igreja olhar para além do que era humano e finito. Olhar para o que era eterno e glorificado. Isso impôs sobre a igreja um exercício de se apropriar da fé e pensar sobre aquilo que estava para além da realidade humana, física. O Espírito Santo comunica através do apóstolo que a igreja não podia se satisfazer com as dádivas que Deus estava dando na vida física, que era necessário olhar para além daquilo que a igreja estava vivendo, inclusive pelo Senhor. E para olhar para além do real, do presente, do momentâneo, era necessário considerar a ressurreição. O corpo glorificado, segundo o próprio Paulo, é a roupagem oficial da gloriosa vida eterna que Deus está preparando para a sua igreja. A igreja que está no mundo, labutando a nobre missão do Evangelho, em adoração eterna ao Senhor, em obediência ao Espírito Santo. O foco central da mensagem de 1 Coríntios é conduzir a igreja a se ver para além do atual, para além do mundo físico, para além do mundo sofrido e passageiro, para o mundo eterno e glorioso na presença do majestoso Deus. E com base nesse foco, Paulo ele começa o capítulo dizendo, quero novamente ler com vocês o primeiro texto, versículos 1 e 2. Irmãos, a partir desse contexto que faço, agora vamos novamente ler o texto. Irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. E a partir dessa verdade expressa nesse texto, eu quero deixar duas coisas para os irmãos nesta penúltima mensagem que faço nesse ciclo que se encerra nesse mês. Grave no coração essas duas verdades. Primeira coisa, em todo tempo, nós precisamos celebrar as boas novas.
As boas novas mudaram a nossa vida e elas precisam ser celebradas por nós em todo o tempo. Não há intervalo para mim e para você, no que refere-se à nossa vida de celebração pelas boas novas que mudaram a nossa vida para sempre e para toda a eternidade. Ao longo desses 12 anos e 7 meses que tive o privilégio de com a Ju servir aqui, como um vaso de barro cheio de problema, com muita limitação e dificuldade, sempre Ju e eu procuramos anunciar o efeito das boas novas que nos alcança diariamente. Paulo, quando começa a falar sobre a igreja, ele começa ressaltando: vocês precisam se lembrar que as boas novas salvaram vocês, mudaram a vida de vocês. Num assunto tão importante que tomava a igreja, Paulo ele começa escrevendo, dando uma ênfase: é tempo de vocês se lembrarem das boas novas. Pela decisão do Espírito Santo, ao longo desse tempo que Ju e eu passamos aqui, muitos ouviram e receberam as boas novas de salvação. E muitas pessoas continuam firmes ainda, estão aqui. Possivelmente você está aqui porque um dia o Senhor alcançou você com as boas novas de salvação, com a obra redentora, homologada na cruz de Jesus e em sua ressurreição ao terceiro dia. As experiências que vivemos aqui, ao longo desses anos, as boas, só foram possíveis porque o Espírito Santo encontrou neste lugar pessoas com o coração aberto para receber as boas novas de salvação. Todos os resultados que Ju e eu obtivemos aqui ao longo da nossa liderança pastoral foram adquiridos pela força dos efeitos das boas novas neste lugar. Em nada nós tivemos a participação por nós mesmos. Somente as boas novas pode pegar o ser humano e restaurá-lo e credenciá-lo para uma eternidade com o Senhor. Somente as boas novas pode tirar uma família do caos, restituí-la, recolocá-la num lugar de vida. Tudo que colhemos aqui foi por causa dos efeitos das boas novas. Somos quem somos como igreja, uma comunidade viva, uma comunidade acolhedora, discipuladora, porque as boas novas operam em nós o tempo todo, ininterruptamente. E ela vai continuar sobre nós, porque Jesus ainda não voltou e Ele continuará a operar as suas boas novas em nós. Temos as famílias que temos, gente tão amada, famílias com tantos filhos pequenos, com tantas experiências gloriosas em Deus. Temos a configuração que temos, casamentos restaurados, casamentos em processo contínuo de aperfeiçoamento, porque nós encontramos neste lugar pessoas que abriram o coração pela fé, mediante a graça de Jesus, para viverem debaixo da graça redentora de Jesus, das boas novas. Um dia a nossa vida foi transformada pelas boas novas. Aleluia! Um dia a nossa vida foi transformada pelas boas novas. Como Paulo diz no versículo 1, são essas boas novas que nos salvam. E nós precisamos celebrar as boas novas. Celebremos as boas novas. Como acabamos de cantar aqui, as canções lindas. O Senhor, Ele é digno de ser celebrado em todo o tempo. Em todo o tempo. E a segunda coisa que eu quero deixar para terminarmos. Precisamos permanecer nas boas novas. Permaneçam firmes nas boas novas. No final do versículo 2 o texto diz: são essas boas novas que os salvam e se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Povo amado, permaneça firme nas boas novas que um dia nos alcançou. Existem coisas que Deus ainda
não derramou sobre nós e que já estão preparadas em suas mãos para serem derramadas sobre nós. Precisamos permanecer firmes. Posso ouvir um amém de convicção? Amém. Precisamos permanecer firmes. Porque as boas novas, elas devem ser celebradas em nosso coração e devem ser a trilha da nossa vida, até que o Senhor volte para nos buscar. Em nome de Jesus, renovem-se na presença de Deus. Busquem a palavra e a oração diariamente com o máximo da intensidade da sua vida. Renovem-se na aliança de amor e serviço entre a nossa comunidade. Viva intensamente a comunhão, o amor prático, o discipulado, o evangelismo. Não aceite o desânimo da parte de ninguém, ou de parte alguma. Não aceite a fraqueza, a derrota, em nome de Jesus. Semeie palavras de fortalecimento, semeie palavras de celebração e gratidão, semeie palavras de consagração e de ato profético, em nome de Jesus, diante daquilo que Deus tem para derramar sobre nós. A nossa comunidade está no olhar de Deus. Existe um plano enorme, escrito pelo punho de Deus, na mesa de Deus, para ser executado nos próximos dias, nos próximos anos. E esse plano fala de nós. Em nome de Jesus, semeie palavras de força, de vitória. Olhem para os poderosos efeitos das boas novas que operam em nós e que continuará a operar em nós. Esses efeitos nos levarão um dia à presença eterna do nosso Senhor Jesus e Salvador. Sob a perspectiva da ressurreição, nós vamos viver celebrando e vamos viver amando ao Senhor, apesar de todas as diversidades que o nosso caminho nos ofereça. Nós vamos continuar firmes, permanecendo nas boas novas de Cristo Jesus. Eu termino com a leitura do último e muito conhecido versículo desse capítulo, que diz assim, versículo 58 de 1 Coríntios 15. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Depois de Paulo começar falando sobre as boas novas, ele passa a discorrer minuciosamente sobre a ressurreição que um dia os salvos terão, a glorificação do corpo, a roupagem oficial da eternidade que um dia será acessada por todos aqueles que viverem em Cristo Jesus. E depois de explicar tudo no finalzinho, ele termina a carta, ou o trecho da carta, dizendo: portanto, Jesus está voltando, Ele está vindo, é tempo de olharmos para Ele, é tempo de remirmos o tempo. E aí ele escreve, pela ação do Espírito Santo, à igreja, dizendo: agora, vocês precisam ser fortes e firmes, trabalharem sempre para o Senhor com o máximo do entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que vocês fazem para o Senhor é inútil, é vão. Meus irmãos, celebremos as boas novas. Ela é razão suficiente para vivermos uma vida intensa de celebração. Mesmo que choremos, mas nós vamos viver celebrando as boas novas. Tudo pode estar bem, tudo pode dar certo, nós vamos viver celebrando as boas novas. As coisas podem estar mais difíceis. Talvez o momento é um momento de vale e não de colina, mas mesmo no vale nós vamos celebrar o Senhor em todo o tempo, porque as boas novas que operam em nós e que mudaram para sempre a nossa vida são suficientes para que vivamos uma vida de celebração. Amém? Amém, amém. Está em operação em nós as boas novas e elas continuarão operando em nós até que o Senhor Jesus venha nos buscar. Amém. Já terminei. Se você achou que eu não ia conseguir, você
estava errado. Meus irmãos, quero orar com você agora e depois, eu nem sei o que vai ter depois. O que vai ser depois? Cadê o programa do culto aí? Vamos orar, vai me organizando aí, vai me ajudando aí. Mas enquanto o pessoal se organiza, eu quero orar com você agora. Vamos orar, Senhor. Essa noite de tanta emoção, nosso coração está, parece que cambaleando, Senhor. Nós queremos olhar agora para a Tua voz que ecoa no nosso meio, para a Tua voz que nos fala mediante a Tua palavra. Ó Deus, obrigado porque as boas novas do Senhor estão em operação em nossa vida e elas têm transformado a nossa vida. Ela tem transformado o nosso choro em riso, a nossa tristeza em alegria, o nosso pranto em festa. Tantas coisas o Senhor tem feito na minha vida, na minha casa, na vida de todos aqui, nas casas de tantos aqui. Quantas coisas o Senhor tem nos feito e nós só podemos olhar para o Senhor em adoração e louvor e regozijarmos na Tua presença. Tu és o motivo da nossa alegria, Tu és o autor de todas as boas dádivas que recaem sobre nós. Tu és nosso fôlego de vida. O Senhor nos tem adornado para o grande encontro quando nós estaremos com o Senhor para sempre. Bendito seja o Teu nome, Pai. E nessa noite em que celebramos esse ciclo que vivemos aqui como líderes, eu quero, juntamente com a Tua igreja, apesar desse difícil momento de separação, de convivência intensa, nós queremos olhar agora e celebrar a graça do Senhor que mudou a nossa vida. Nós celebramos as boas novas do Senhor. Não há nenhum tipo de tristeza, de sentimento, de situação capaz de sufocar o brilho das boas novas do Senhor que está em nós. Nós celebramos ao Senhor. Celebramos porque as boas novas continuarão a operar em nossa vida, em nossa comunidade. E grandes coisas o Senhor ainda fará em nós e através de nós. Celebramos ao Senhor. Obrigado por Tua palavra e que jamais nos esqueçamos que vivemos para celebrar as boas novas e para continuar firmes na direção delas. Obrigado por esse momento, Pai, e por Tua palavra que é tão rica. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ao